Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Falar, o podcast acadêmico que transforma a ciência em conversa e reflexão em consciência. Hoje, o nosso tema é tão urgente quanto necessário: saúde e meio ambiente, os impactos das mudanças climáticas sobre populações vulneráveis. Mudanças climáticas não são mais um assunto do futuro. Elas já estão moldando o presente. Incêndios, secas, ciclones, enchentes. Tudo isso tem um custo, e esse custo se traduz em vidas humanas, em adoecimento e desigualdade. A pergunta que guia esse episódio é simples, mas profunda. Quando o clima muda, quem sofre primeiro? E quase sempre a resposta é a mesma: as populações mais vulneráveis, aquelas que vivem em morros, às margens dos rios, em casas frágeis, com pouco acesso à saúde, à informação e à proteção do Estado. Hoje, a gente vai discutir como os eventos climáticos, como as queimadas, as tempestades e as enchentes, afetam a saúde física, mental e social dessas comunidades. E, mais importante, o que a ciência e as políticas públicas têm a dizer sobre isso? Eu sou Miguel. Eu sou Maria. E eu sou Gabi. E esse é o Pode Falar. Antes de mergulhar nos desastres em si, é importante a gente entender o conceito que está por trás deles. Nem todo fenômeno natural é um desastre. Uma chuva forte, um incêndio, uma seca, isoladamente, são apenas expressões do clima. Eles se tornam desastres quando atingem pessoas e comunidades vulneráveis. Isso porque, como explicam pesquisadores da área da saúde ambiental, o risco é resultado da interação entre o perigo e a vulnerabilidade. Um furacão em uma cidade planejada e com abrigos bem equipados pode causar poucos danos, mas o mesmo fenômeno em uma comunidade sem estrutura causa mortes, contaminação e sofrimento. O perigo é natural, a tragédia é social. O artigo de Freire e colaboradores, 2014, sobre as enchentes em Alagoas deixa isso muito claro. Eles mostram que as desigualdades sociais e a precariedade das condições da vida transformam um evento natural em uma tragédia humana. Ou seja, o que mata não é só a água, mas a pobreza. Não é só o vento, mas o abandono. E o que a gente chama de vulnerabilidade vai além da renda. Ela inclui fatores como escolaridade, acesso à informação, qualidade da moradia, saneamento, proximidade dos serviços de saúde e até a confiança nas instituições. São todos determinantes sociais que se cruzam com o ambiente e definem quem pode reagir e quem fica exposto. A Organização Mundial da Saúde, OMS, tem um documento chamado Climatic Change and Health, publicado em 2023, onde afirma que as mudanças climáticas ameaçam diretamente 4 pilares da saúde humana: o ar limpo, água potável, o alimento seguro e o abrigo adequado. E os mais graves é que esses 4 elementos são justamente os que mais faltam nas comunidades pobres. A OMS também alerta que os efeitos do clima sobre a saúde não são apenas físicos. A perda da casa, o medo de novas enchentes, o deslocamento forçado e a insegurança alimentar geram sofrimento emocional, ansiedade, depressão e até estresse pós-traumático. As mudanças climáticas também estão mudando o perfil psicológico das populações. E tem outro ponto: a desigualdade ambiental. As áreas mais expostas ao calor, ao alagamento e à fumaça das queimadas são quase sempre as mesmas onde o Estado investe menos. É uma sobreposição de injustiças climática, social e sanitária. Então, quando falamos de desastres, não estamos falando de fatalidade. Estamos falando de escolhas políticas, de prioridades e de ausência de estrutura. E entender isso é o primeiro passo para mudar. Agora nós vamos falar sobre os incêndios e queimadas, que são um dos símbolos mais dramáticos da crise climática. Nos últimos anos, o Brasil tem batido recorde de focos de incêndio na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. E além da destruição ambiental, o fogo ele carrega um impacto profundo sobre a saúde. De acordo com Helena Ribeiro e João Vicente de Assunção, no artigo Efeitos das Queimadas na Saúde Humana de 2002, a queima de biomassa libera uma mistura perigosa de poluentes, material particulado fino, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. Esses poluentes são invisíveis a olho nu, mas extremamente agressivos para o corpo humano. O material particulado fino, conhecido como PM2.5, é uma das partículas mais perigosas. Ela é tão pequena que atravessa as vias respiratórias, chegando aos alvéolos pulmonares e entra na corrente sanguínea. Uma vez no corpo, pode causar inflamações, aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. O mesmo estudo de Ribeiro e Assunção relata que, durante períodos de queimadas intensas, elas aumentam as internações por asma, bronquite, pneumonia e doenças cardíacas,
Crianças, idosos e gestantes são os grupos mais afetados, justamente os mais vulneráveis. E há um detalhe que agrava ainda mais esse cenário: a exposição prolongada. Em cidades da Amazônia e do Centro-Oeste, a fumaça das queimadas fica no ar por semanas, reduzindo a visibilidade e cobrindo tudo como uma névoa cinzenta. As pessoas passam dias respirando o ar tóxico sem ter para onde fugir. E mesmo quem vive longe dessas áreas não está imune. O estudo de Johnston e colaboradores, publicado em 2012 na revista Environmental Health Perspectives, estimou que a fumaça dos incêndios florestais é responsável por cerca de 339 mil mortes prematuras por ano no mundo. A poluição não conhece fronteiras, ela viaja como o vento. E para além da saúde física, o fogo ele atinge dimensões sociais e culturais. Os incêndios eles devastam territórios indígenas, destroem casas de comunidades tradicionais e ameaçam modos de vida que dependem diretamente das florestas. Como lembram os pesquisadores, o fogo mata devagar. Primeiro a floresta, depois a cultura e por fim as pessoas. E o impacto ambiental retroalimenta o ciclo climático. O desmatamento e as queimadas reduzem a umidade da floresta, diminuem a evapotranspiração e alteram o regime de chuvas. O resultado é um ambiente mais seco e, portanto, mais inflamável. É um ciclo de destruição em que o fogo alimenta o calor e o calor alimenta o fogo. O artigo de Ribeiro e Assunção também chama atenção por outro ponto: a desigualdade de exposição. As pessoas que vivem nas regiões afetadas muitas vezes trabalham no ar livre: agricultores, extrativistas, trabalhadores da limpeza urbana, motoristas. São eles que respiram ar mais contaminado e têm menos acesso a cuidados médicos. E mesmo entre as cidades, a desigualdade aparece. Nos bairros mais pobres, há menos árvores, menos ventilação e mais concentração de fumaça. Os impactos das queimadas e da poluição atmosférica se somam aos efeitos da pobreza urbana. E tudo isso tem solução. O controle de queimadas ilegais, o fortalecimento das brigadas comunitárias e o investimento em agricultura sustentável são medidas eficazes e urgentes. Mas, como Ribeiro e Assunção destacam, também é preciso olhar para a saúde, monitorar internações, emitir alertas de qualidade do ar e garantir atendimento prioritário em períodos de fumaça. Combater as queimadas é mais do que preservar o meio ambiente, é proteger vidas, porque o ar é um bem comum e respirar deveria ser um direito, não um risco. Na próxima parte do Pode Falar, a gente vai falar sobre os efeitos dos ciclones, das chuvas intensas e dos deslizamentos. Vamos entender como esses desastres estão se tornando mais frequentes e o que acontece com as comunidades depois que a água passa e o vento cessa. Porque o desastre não termina quando o clima se acalma, ele continua dentro das casas, dos corpos e das memórias das pessoas. Quando a gente vê uma notícia sobre ciclones e tempestades, normalmente o que chama a atenção são as imagens. Casas destruídas, postes caídos, carros arrastados pela água. Mas o que quase nunca aparece nas manchetes é o que vem depois, as consequências para a saúde das pessoas e das comunidades que sobrevivem a esses eventos. Os ciclones tropicais e subtropicais são fenômenos naturais, sim, mas seus efeitos se ampliam drasticamente quando atingem populações sem estrutura adequada. De acordo com Huang e colaboradores, em uma revisão publicada em 2023 na revista Environmental Health Perspectives, há aumento significativo nas taxas de mortalidade e de internações hospitalares após a passagem de ciclones. E não apenas por traumas físicos, mas também por complicações de doenças crônicas, interrupção de tratamentos e principalmente por sofrimento psicológico. Esse mesmo estudo de Hung mostra que os efeitos mentais são duradouros. Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Perder a casa, os documentos, o trabalho e a segurança muda completamente a maneira como se vive o tempo. O desastre ele não termina quando o vento passa, ele continua dentro das pessoas. Além disso, as tempestades costumam gerar condições favoráveis à disseminação de doenças. Com a falta de energia, muitos alimentos perecem, a água contaminada se espalha. Surtos de diarreia, leptospirose, hepatite A e infecções respiratórias são comuns nas semanas seguintes a eventos desse tipo. E há um dado importante. Segundo o Lancet Countdown Report de 2023, os sistemas de saúde, mesmo em países desenvolvidos, não estão plenamente preparados para lidar com o impacto combinado de desastres climáticos. No Brasil, isso é ainda mais preocupante, porque muitas regiões dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Quando um ciclone destrói uma unidade básica ou corta o acesso a medicamentos, toda uma população fica desassistida.
E não só são perdas materiais. Nos desastres, as redes de apoio se rompem. Os idosos que moravam sozinhos, a mãe solo que não tem como quem deixar os filhos, o paciente acamado que precisa ser transportado, são histórias que mostram como os impactos são profundamente humanos. E o que a ciência vem mostrando é que os eventos estão se tornando mais frequentes e mais intensos. Segundo um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, no relatório de 2022, o aumento da temperatura global está alterando a rota dos ventos, a formação das tempestades e a duração das secas. Isso significa que a região que antes eram raramente atingidas, como o sul do Brasil, agora enfrentam ciclones subtropicais e tempestades extremas durante os anos. E tudo isso volta ao ponto central, a vulnerabilidade. Os desastres não são democráticos, eles atingem todos, mas cobram mais caro das pessoas pobres, das mulheres, dos idosos e das comunidades periféricas, porque são essas as pessoas que não conseguem evacuar, que não têm seguro, que não têm para onde ir. Os ciclones são as lembranças mais duras de que a saúde pública e o meio ambiente não estão em lados diferentes. Elas respiram o mesmo ar, bebem a mesma água e sofrem o mesmo vento. Agora nós vamos falar sobre as chuvas e os deslizamentos, que são talvez os desastres mais recorrentes e previsíveis no Brasil. Todos os anos as manchetes se repetem. Chuva deixa dezenas de mortos, encostas deslizam, bairros inteiros são arrastados pela lama. E mesmo assim, pouco muda. A Fiocruz, em um estudo coordenado por Freitas e colaboradores em 2014, mostra que as inundações e deslizamentos são responsáveis por milhares de mortes e perdas econômicas significativas no país. Mas o mais importante nesse trabalho é a análise das consequências sanitárias. Eles destacam que os desastres têm fases: a imediata, marcada por ferimentos e mortes, a intermediária, em que surgem as doenças infecciosas, e a tardia, quando aparecem os problemas mentais e sociais. E o mais triste é que essas fases elas se repetem como um ciclo sem fim nas mesmas comunidades. As pessoas são atingidas, reconstroem o que dá, e meses depois elas perdem tudo de novo. Isso porque o problema não é só a chuva, é a falta de política habitacional, de planejamento urbano e saneamento básico. As áreas mais afetadas são as encostas e margens de rios, onde a ocupação urbana se deu de forma improvisada, sem drenagem nem contenção de solo. São bairros periféricos, onde as casas são construídas com o esforço coletivo dos moradores, mas sem apoio técnico. E quando o solo encharca, ele simplesmente cede. Freitas e sua equipe mostram que, depois das chuvas, os problemas de saúde se multiplicam. Doenças respiratórias aumentam pela umidade e pelo mofo. As gastrointestinais, pela contaminação da água. E as mentais, pela perda, pela instabilidade e pela incerteza. É uma sobreposição de vulnerabilidades ambiental, física e emocional. Um caso emblemático é o da região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Foram mais de 900 mortes em poucos dias, mas o impacto não terminou ali. Segundo a Fiocruz, os transtornos psicológicos permaneceram por anos. Muitos sobreviventes eles desenvolveram ansiedade e depressão e a taxa de suicídio aumentou significativamente no período posterior à tragédia. E ainda tem um impacto estrutural. Hospitais inundados, postos de saúde destruídos, medicamentos perdidos. O desastre paralisa justamente o sistema que deveria garantir o socorro. É como se a tempestade derrubasse não só as casas, mas a própria rede de cuidado. Mas o estudo da Fiocruz também propõe caminhos. Eles sugerem integrar saúde e defesa civil, fortalecer os planos de contingência e treinar equipes para atuar de forma coordenada. Além disso, enfatizam a importância da vigilância em saúde ambiental, um sistema que monitore riscos e permita agir antes da catástrofe. Porque, no fim das contas, os desastres climáticos não são uma surpresa. Eles são anunciados e ignorados. A verdadeira prevenção começa com o olhar atento e o cuidado contínuo. Depois de tudo que a gente falou, queimadas, ciclones, enchentes, vulnerabilidade, fica impossível não pensar. Como a gente se prepara para o futuro em que esses desastres vão ser cada vez mais comuns? E o ponto é que se preparar não é só construir muros mais altos ou reforçar barragens. A adaptação precisa começar dentro das políticas públicas e também dentro das nossas rotinas, sabe? Não adianta o país ter planos ambientais se as comunidades continuam sem saneamento, sem arborização, sem um posto de saúde funcionando. Exato. Os países e grupos que menos contribuíram para o aquecimento global são os que mais sofrem com ele. Isso se repete dentro dos países também. As periferias são as que mais sentem o calor, a fumaça e o deslizamento. E o que mais me impressiona é que os impactos ambientais são quase sempre invisíveis até o momento da tragédia. A gente só discute o clima quando vem enchente ou quando o céu fica laranja de fumaça.
Mas enquanto isso, o apólido segue matando devagar, o calor extremo segue agravando doenças cardíacas e as pessoas mais vulneráveis continuam sem estrutura para reagir. A Organização Mundial da Saúde fala exatamente sobre isso. Eles dizem que a resiliência dos sistemas de saúde é o grande desafio do século. Não é só questão de atender emergência, mas de prevenir. Significa ter planos de evacuação, estoques de medicamentos, alertas de calor, comunicação rápida com a população, mas também significa investir em educação ambiental e vigilância epidemiológica. E tem exemplos bons, né? Eu lembro de ter um relato da Fiocruz sobre como algumas comunidades estão criando redes próprias de resposta a desastre. Elas monitoram as chuvas, têm grupos de WhatsApp para avisar os moradores e até organizam abrigos comunitários. Isso mostra que a ação local tem poder e que o enfrentamento ele também pode nascer de baixo para cima. Sim, isso é muito bonito de se ver. Porque no fundo, a resiliência não é só resistir, é transformar. É quando a comunidade entende o risco, se organiza, cobra do poder público e passa a ter voz no processo. O desastre, quando gera consciência, também pode gerar mudança. E é engraçado como a gente entra nesses temas achando que vai falar só de natureza e acaba falando de gente. Totalmente, porque no fim o planeta em si não está em risco. Quem está somos nós. A Terra vai continuar, o clima vai se reajustar, mas a nossa forma de viver é o que pode se tornar insustentável se não mudarmos agora. E acho que essa é uma das grandes mensagens de hoje. Saúde e meio ambiente são parte da mesma história. Não existe corpo saudável respirando em ar doente, nem vida tranquila em um planeta em colapso. E pensar nisso muda a forma como a gente enxerga o cuidado. Cuidar da natureza também é cuidar das pessoas. Plantar uma árvore, reciclar, cobrar políticas públicas, tudo isso é um ato de saúde coletiva. E dá uma certa esperança, né? Porque mesmo em meio a tantos desastres, ainda tem gente agindo, pesquisando, ensinando, plantando e reconstruindo. A crise climática ela é grave, mas também é um convite para repensar o mundo com mais empatia e consciência. Sim, e acho que esse episódio deixa isso claro. Não é só sobre tragédias, é sobre responsabilidade. A mudança começa na forma como a gente entende o impacto das nossas ações e como exigimos justiça ambiental e social. E se você ficou curioso para saber mais, vale procurar esses estudos. Eles mostram com dados e histórias o que a gente trouxe aqui em forma de conversa. E com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Foi um papo denso, mas necessário. E, sinceramente, acho que a gente sai daqui um pouco mais diferente do que entrou. Com certeza, mais atentos e com mais vontade de fazer a diferença, nem que seja nas pequenas atitudes. E com a certeza de que cuidar do clima é, acima de tudo, cuidar da vida. Esse foi o Pode Falar. Até o próximo episódio. E lembre-se, o futuro depende do que a gente faz no presente. Tchau, tchau! Tchau!